Olá, boa noite a todos que estão participando ou que estarão assistindo em outra ocasião. Este, com certeza, é um momento muito importante para o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia como instituição, né? Hoje o tribunal ele conta com um núcleo e uma comissão de acessibilidade e inclusão. Para trabalhar de forma conjunta em ações, né, para garantir que o tribunal ele se torne mais preparado e acessível e inclusivo. E hoje é um dia especial, porque é dia 18 de junho, dia em que se comemora o orgulho autista. E nós temos aí a honra de ter a participação do juiz Flávio Henrique de Mello. Ele é membro da Comissão de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal de Justiça, e também já é um ativista da área, e ele nos prestigia com o conhecimento, né, com toda o seu conhecimento, né, diante aí esse tema. O presidente da Comissão de Acessibilidade e Inclusão é o juiz auxiliar da presidência, doutor Guilherme Baldan. Ele pediu desculpas por estar ausente nesse momento, mas também pediu para agradecer, né, a participação e a disponibilidade do doutor Flávio de Mello em estar aí sempre nos apoiando, né, sempre junto, defendendo a causa da acessibilidade e inclusão. Alexandre está sem áudio. Essas gafes acontecem, né, infelizmente. Né? Mas meu nome é Alexandre. Eu estou aqui representando a nossa Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão, começando um trabalho esse ano para, de acordo com como determina a resolução 230 do CNJ, tornar o nosso Poder Judiciário do Estado de Rondônia um tribunal mais acessível e inclusivo. A comissão ela visa trabalhar, digamos assim, em tirar os obstáculos, tirar as barreiras que possam prejudicar o acesso efetivo da nossa comunidade ao Poder Judiciário. A comissão ela tem representantes dos setores de engenharia, saúde, pessoas, da corregedoria, magistrados e servidores também têm a sua representatividade dentro da comissão. O principal objetivo dessa comissão é fazer com que o Poder Judiciário ele esteja mais próximo do nosso jurisdicionado, que o nosso jurisdicionado possa ter certeza que, ao ir a uma instalação do Poder Judiciário, ele vai ter total atendimento, levando em consideração as suas necessidades. Né? Esse é o objetivo da nossa comissão. E, dentro desses trabalhos, digamos assim, esse contato mais próximo com o servidor, através desses instrumentos que hoje as ferramentas tecnológicas nos propiciam, é fundamental. E, para isso, nós estamos aqui com a presença do Dr. Flávio, como foi apresentado pela coordenadora Maiara. Vamos falar com os senhores, sejam eles servidores ou não, sobre os direitos do autista, sobre qual o papel do servidor dentro desse entendimento e qual o papel do Poder Judiciário para melhorar essa acessibilidade e inclusão. Doutor Flávio, a gente fica muito honrado e alegre com a sua participação, e a partir desse momento, a comissão, ela digamos assim, ela fica muito feliz com a sua participação como membro, e a palavra agora é sua, doutor Flávio. Obrigado. Primeiramente, agradecer aí a administração do tribunal, que prontamente confiou essa situação
comissionou, melhor dizendo, essa responsabilidade, né, de estar aí integrando essa comissão. O áudio está bem? Tá bom? Sim, né? Isso me deixa bastante feliz, que eu costumo dizer que a minha maior bandeira, né, não é a de magistrado ou de doutor em direito, mas de pai de um filho autista, para que isso seja motivo de realmente sensibilizar as pessoas de que, de fato, precisamos realmente ter uma releitura das nossas ações aí, seja enquanto Poder Judiciário, seja enquanto sociedade de um modo geral, seja enquanto Estado, antes de mais nada, né? E agradecer também ao doutor Guilherme, né, presidente da nossa Comissão de Acessibilidade, né, agradecer o apoio também da Corregedoria, aí, de todos os membros da comissão também, indistintamente, que vem fazendo um trabalho árduo, né, tentando aí fazer com que essa realidade não seja uma mera retórica, mas sim realmente uma realidade para os nossos servidores, magistrados, e com um reflexo também à própria sociedade, que é usuária dos nossos serviços. E agradecer também ao UNAGES também, esse ano fez um trabalho exemplar lá com a Emeron, né, um trabalho de sensibilização, da qual eu participei, e me sinto honrado também de estar aí participando, né, juntamente com os senhores aí. Agradecer aqui a Maiara, o Alexandro, né, que estão aqui presentes, o Laélio, a Simone, que foram aí guerreiros nesse dia de hoje, nesse trabalho, para a gente poder estar falando um pouco nesse dia 18 de junho, que é o Dia do Orgulho Autista. É um dia para nós mostrarmos um pouco dos aspectos neurotípicos dessas pessoas, né? Há um destaque para isso, né? Não é um destaque especialmente para o autismo, mas para o autista, que é o ator principal desse cenário aí. E muitas vezes as pessoas têm um certo preconceito, né? Tem uma certa resistência, muitas vezes por não conhecer. E muitas vezes, até mesmo dentro do Poder Judiciário, nós precisamos começar a fazer isso para que, não só na atividade fim, que é o nosso carro-chefe, mas a nossa atividade meio, nós tenhamos realmente um equilíbrio no aspecto da acessibilidade e da inclusão. Não adianta nós termos uma prestação jurisdicional exemplar, em que nós asseguramos aí os direitos das pessoas com deficiência, se na atividade meio nós somos precários, né? Nós temos que ter esse equilíbrio. Também o contrário não poderia ocorrer. E isso vale para qualquer tipo de ação na sociedade. Nós precisamos entender que o movimento nesse dia 18 de junho é um movimento para despertar as pessoas para a consciência, né, de olhar para as pessoas com deficiência, especialmente aqui, né, pelos autistas, que são pessoas que não têm nenhuma, vamos dizer assim, numa linguagem bem atrasada mesmo, uma aberração, né? Elas não são pessoas aberrantes ou pessoas que saem por aí agindo de uma maneira completamente incompreensível, mas são pessoas, antes de mais nada, que têm um olhar, uma ação diferente, né? Nem por isso significa, né, que podem ser tratadas à margem daquilo que a sociedade chama de normal, né? Hoje, nós falamos que trabalhar home office, trabalhar por videoconferência é o novo normal, né? Então, já não se tem mais o limiar desses conceitos de normal, do que não é normal mais. E isso só vem ao encontro de que a pessoa com autismo, a pessoa com algum tipo de deficiência, ela é simplesmente alguém que vê a sociedade de uma maneira diferente. Quando você olha para um autista, você muitas vezes não consegue se despir do preconceito. Então, você
está lá como servidor, você está atendendo um autista, você vai pensar, se você não tem uma compreensão, você vai pensar que aquela pessoa, será que ele está me entendendo direito? Será que eu tenho que falar mais devagar? Será que eu tenho que falar mais alto? Porque nós não compreendemos o que é a pessoa autista, né? E hoje é o dia, né, de orgulho, né, do autista. E a mesma coisa para o magistrado. Quando o magistrado está para julgar uma causa onde o autista ele está ali a solicitar uma intervenção médica, um tratamento, a defesa de um direito na área de educação e assim por diante, né? Entre tantas outras que existem na lei de inclusão, ele olha para aquilo lá e ele tem que compreender quem é a figura do autista, qual a particularidade dessa pessoa, o que faz ele ser diferente, qual a diferença, né? Mas não diferença no aspecto de ter algo, como eu disse, né? Aquelas palavras aberrantes, não é isso. É diferente porque o olhar e a forma dele ver é diferente, é especial. Ele enxerga as coisas como elas deveriam ser, né? O comportamento esperado do autista é aquele comportamento que deveria ser, né? Ele é tão natural, tão espontâneo, que se você promove uma mudança brusca de reação emocional, aquilo desestabiliza ele, né? E muitas vezes eles nos surpreendem tanto no momento em que às vezes você age de uma maneira, vamos dizer assim, inconsistente emocionalmente falando, que ele reage de uma maneira equilibrada. E aquilo te promove o quê? Te promove um repensar. Então, assim, é preciso, né, que haja um olhar diferenciado do servidor ali que está na linha de frente, seja aquele servidor que está no atendimento ao público, né? É preciso que haja um olhar diferenciado daquele servidor que está na linha do meio e lá atrás, ou seja, em todos os setores, porque todos formam parte de uma mesma engrenagem. O produto final é o resultado de cada um, né? Quando ele olhar o pedido, quando ele olhar o processo, quando ele olhar aquilo que está sendo posto para ele saber como enfrentar aquilo, saber como agir, como tratar, qual que é a necessidade de acessibilidade que essa pessoa autista precisa. Cada uma de uma maneira. Tem autistas que, se eu for atendê-lo e eu falar alto, ele vai assustar. Tem autistas que não se importam. Tem autistas que são sensíveis à luz. Se for um ambiente com muita luz, ele pode, às vezes, reagir de uma maneira. E assim vai diversas situações, são diversas. E como que a gente vai saber lidar com isso? Tendo uma devida qualificação. E aí é um despertar que nós precisamos trabalhar, né, enquanto comissão, né, como eu disse, graças a Deus, né, que eu agradeço a Deus também aqui nesse momento, agradeço a minha família que tem me apoiado aí muito, né, principalmente para estar aqui nesse momento falando aqui nessa live, minha esposa, meus filhos, né, que o tribunal tem nos dado essa oportunidade de fazer esse despertar. Então, a partir dessa qualificação, nós vamos conseguir preparar o nosso servidor, preparar o nosso magistrado, que também está na mesma condição, né? Ele precisa também olhar de uma maneira inclusiva, né, para o jurisdicionado. O servidor é a extensão do magistrado, né? O oficial de justiça está lá na ponta, lá, fazendo as intimações. O servidor ali do cartório, né? O servidor administrativo, que atende as pessoas na área de saúde, na comunicação, na informática e nos diversos setores que o Tribunal de Justiça tem dentro da sua estrutura organizacional. E nós assim, ficamos muito felizes. Eu volto a dizer sobre isso. O tribunal, o estado de Rondônia hoje ganha muito,
né? Hoje nós estamos na terceira live aí, a primeira foi com a Sejus, a segunda com a Seduc, agora com o TJ. Então, para mim, assim, não tem como não dizer que é um orgulho. Mesmo que hoje não fosse o dia 18 de junho, para mim já seria um orgulho, né, de estar hoje, né, falando sobre isso, né? E nós temos uma legislação inclusiva extremamente relevante, completa, né, que ela é fruto de um tratado internacional, o Brasil é signatário desse tratado, então nós temos ali uma fonte jurídica que nos dá embasamento para enfrentar diversas situações relativas a isso. A despeito disso também há outras normas, resoluções, seja na área da saúde, né, pela ANS, na área da educação, pela Secretaria de Educação, os conselhos e tudo mais. Nós temos a própria lei do autismo, que é anterior à lei de inclusão, ela é de 2012, né, a lei 12.764, ela é específica para a política inclusiva do autista, mas a lei de inclusão, ela abrange e ela eleva aquela gama de direitos ali, inclusivos, para as demais categorias também, né? Ela vem suplantar outras normas que já existiam e abarcar ali tudo dentro do Estatuto da Inclusão. Nós estamos caminhando no sentido correto, né? Na medida em que nós começamos a fazer um olhar, né, diferenciado para esse público destinatário dessa norma jurídica, que são as pessoas com deficiência, seja pelo servidor, pelo magistrado, o sentido vai acontecer também. As pessoas, ou seja, os destinatários dessas normas jurídicas aí, vão começar a olhar o Poder Judiciário, os magistrados e os servidores que o compõem de uma maneira diferenciada, né? É muito claro isso, né? Quando as pessoas me veem falando sobre isso, obviamente que elas vão me associar ao Tribunal de Justiça, né? Porque elas vão perguntar, tá, mas quem é você? Não, eu sou pai do meu filho, que é autista. Tá, mas e o que mais? Tá, não, eu sou juiz de direito. Isso, tá, você é juiz de direito? A sociedade dá mais valor ao meu cargo do que a minha maior titulação de orgulho hoje, né? Mas por quê? Porque a sociedade, ela ainda não compreendeu a necessidade, o que é realmente essa inclusão, né? A necessidade de você inserir alguém respeitando os limites e as diferenças, né? Você não vai estabelecer privilégios, esse é um grande erro também, né? Mas então nós vamos fazer todo esse trabalho de qualificar, de treinar, de preparar, de sensibilizar para estabelecer privilégios. Não é privilégio. Quando alguém precisa de uma condição diferenciada no serviço público, porque tem um filho autista, por exemplo, isso não é um privilégio, isso é um direito dele. Lá no artigo 227 da Constituição Federal, ele estabelece, até escrevi um artigo sobre isso também, sobre o direito da convivência familiar. Ele estabelece lá que esse direito à convivência familiar, ele é um direito fundamental. Aquele artigo é classificado dentre os direitos fundamentais da convivência familiar, que seria um subtipo, vamos dizer assim, de direito fundamental. Então, se nós temos que o direito à convivência familiar é um direito fundamental, então, né, eu acredito que isso já fala por si só que aquele servidor ou magistrado que estiver nessa condição, obviamente que ele vai ter que ser reconhecido dessa maneira, sob pena de nós estabelecermos ali uma condição
até diria discriminatória, né, a um direito que não é nem, muitas vezes não é nem da pessoa que está representando, é do representado, né? Por vezes nós temos magistrados, servidores que estão aí a reivindicar direitos de terceiros, que são seus dependentes, né? O ano passado, eu ingressei num grupo de trabalho do CNJ, cuja temática é para tratar sobre essas condições realmente de trabalho, enfim, sobre a vida, né, o cotidiano realmente do magistrado e do servidor, né, que sejam deficientes ou que tenham dependência nessa condição. Então, assim, não posso assim adiantar o objeto dela, mas é sabido e público que há o andamento desse trabalho lá no CNJ, e agora está pendente de votação pelo Conselho, já tendo adiantado o voto lá, o conselheiro Walters, que se aposentou, e votou pela aprovação, e aí houve o pedido de vista. Mas o que é importante registrar é que nessa resolução nós estamos buscando exatamente isso, né? Fazer com que haja um reconhecimento de um direito e não de um privilégio, né? Não pode ser visto como um privilégio. E o servidor, para que ele possa estar preparado, ainda que qualificado, para prestar aquele serviço com a dignidade que a sociedade merece enquanto jurisdicionado, ele precisa ter reconhecido isso dentro da sua própria casa, né? Não adianta nós cobrarmos do servidor, do magistrado, que ele tenha isso, né, se ele não for visto de uma maneira inclusiva também. Então, nós temos que acolher para que ele possa aprender a acolher também. Não adianta eu falar para o servidor, olha, não, tudo bem, mas você tem que acolher as pessoas, você tem que ter um atendimento inclusivo, você tem que saber como lidar com as pessoas com necessidades especiais, vamos qualificar, vamos estabelecer cursos de Libras, né, de Braille, e vamos fazer acessibilidade, tecnologia assistiva, isso é muito importante, isso é um direito que está cristalino dentro da lei, e nós precisamos buscar a implementação disso, mesmo agora, né, em épocas de pandemia, de restrições de reuniões e trabalhos presenciais aí, exatamente porque hoje nós temos condições de fazer isso de maneira remota, né? Mas se nós não fizermos, como eu disse, um trabalho de inclusão dentro da nossa própria casa, né, nós não vamos sentir motivação, não vamos passar a motivação para o servidor incluir o jurisdicionado, né? Então, é preciso incluir ele, acolher o servidor, acolher o magistrado que está naquela condição, dizer, olha, você é nosso, né? Ele tem que despertar duas coisas, né? Duas palavras que resumem tudo. Pertencimento, palavra difícil, né, para sair, pertencimento e assertividade. Não adianta, se eu não sentir parte integrante, incluído, como é que eu vou despertar a inclusão? Se eu não tenho assertividade para ver, né, as coisas e me colocar no lugar do outro, né, a partir de uma visão mais holística, eu não vou fazer isso. As pessoas estão adoecendo, né, nesse momento de pandemia, né, psicologicamente, né, estão trabalhando, nós estamos conseguindo fazer uma produção exemplar no Poder Judiciário, né, estamos trabalhando e mostrando para a sociedade que o home office ele foi necessário pela pandemia, mas não prejudicou a qualidade da nossa atividade. Nós continuamos fazendo um bom trabalho, né? E isso não é para vangloriar, né? Porque o nosso dever não é para vanglória, o nosso dever é para ser apresentado à sociedade em forma de serviço de qualidade.
Então, quando nós fazemos isso, nós estamos exercendo o nosso papel como a sociedade efetivamente merece, né? E eu quero registrar aqui também um grande apoio que eu não poderia deixar de registrar também da Ameron e da Emeron também, né? Que são duas parceiras importantes também do tribunal, decisivas aí, e que, com certeza, vão ser necessárias para a gente poder estar fazendo com que haja essa mudança dessa mentalidade aí, né? Dessa percepção, né? Para que nós, quando nós olharmos para a lei de inclusão, né? Para a resolução 230 do CNJ, que fala dessa comissão e todo o trabalho da acessibilidade dentro dos órgãos do Poder Judiciário, nós não tenhamos apenas uma figura de retórica, mas nós tenhamos um reflexo na casa daquilo que está dentro da lei. Ou seja, a nossa ação ela tem que ser a execução de algo que já está consolidado. Nós não podemos agir na contramão, né, buscando implementar as coisas na medida que elas vão só acontecendo. Nós temos que também ter um planejamento, né, temos que ter uma ação preventiva, né, acompanhar casos, né, eu já tive casos em audiência que eu atuei ativamente para provocar um intérprete de Libras, porque eu não tinha como fazer audiência na vara de execuções penais com um apenado surdo-mudo, né? Ainda que eu tivesse o conhecimento da linguagem de sinais, isso me permitiria comunicar com ele, mas haveria uma certa confusão de papéis, vamos dizer assim, né? Entre o juiz e o intérprete, né? Eu não poderia fazer as condições. Poderia entender, me comunicar com ele, mas a figura do intérprete ali é essencial para garantir uma completa isenção do depoimento da pessoa ali, né? E nós, dentro do Poder Judiciário, né, temos que estar com isso prontamente para atender, né? Porque nós somos os destinatários daquilo que a sociedade vem reclamar. Quando a sociedade bate as portas do judiciário, é porque ela não tem mais aonde reclamar, ela não tem mais aonde reivindicar. Porque se não for dessa maneira, as pessoas não necessitariam de procurar o judiciário, poderiam resolver seus problemas aos moldes de antigamente, né? Então, isso é secular, é milenar, né? Desde que Rousseau estabeleceu o Pacto Social, né, já existe essa consolidação estatal de que um poder, né, de que um agente do Estado vai resolver algo intervindo e substituindo o direito da outra parte, que é o que nós fazemos, em outras palavras. Então, assim, quando a gente começa a enxergar isso, né, nós vamos começar a ver que esse trabalho hoje, né, do dia 18, somado àquilo que já foi feito no início do ano, né, pelo NAS lá, com a Emeron, e tudo que a comissão já vem desenvolvendo aí, né, é preciso que nós comecemos a, primeiro, né, planejar, né, essas metas, colocar uma assertividade, né, nas nossas ações e começarmos a estabelecer um calendário, né? Nós temos que ter um planejamento com um calendário para poder chegar a ponto de nós termos como prestar contas daquilo que nós estamos fazendo no que diz respeito à acessibilidade e inclusão. Então, assim, eu creio que isso fica consolidado, né, no que eu falei, né, no aspecto tanto do servidor para, né, com o jurisdicionado, né, com o jurisdicionado para com o servidor, né, no que diz respeito ao pertencimento, a assertividade, né, a inclusão,
né, não no aspecto de estar dentro. Ah, tudo bem, o cidadão tem acesso ao judiciário. Sim, mas será que esse acesso é inclusivo? Será que esse acesso realmente ele promove a compreensão dele, né? E ele tem realmente o cuidado, ele é devidamente cuidado para poder, como se diria, ele está realmente sendo inserido, né, humanisticamente falando, dentro daquela situação ali que ele buscou, né, um simples atendimento, né, uma audiência, uma questão administrativa do próprio servidor, enfim, são atos ordinários, corriqueiros do dia a dia, né? Então, e o próprio jurisdicionado também, né, olhando para dentro do Poder Judiciário, precisa reconhecer essas premissas que eu falei aí, né? Os membros da atividade fim, nós precisamos contar muito, né, com a compreensão deles, né, juízes, desembargadores, seja, o Poder Judiciário de um modo geral, né, seja no próprio STJ, STF, é preciso entender, né, a necessidade de uma atuação proativa, inclusiva, para as pessoas com deficiência, né, as pessoas com necessidades especiais. Eu até peguei aqui para fazer um breve registro do artigo aqui o artigo 8º. Eu acho ele muito, muito bom, esse artigo 8º aqui, quando ele fala sobre a igualdade da não discriminação. É dever do Estado, da sociedade, da família, assegurar a pessoa com deficiência com prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, saúde, sexualidade, paternidade e maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação, à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, viu? Isso está lá da Constituição, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência e de seu protocolo facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico. Isso é o artigo 8º da Lei de Inclusão, Lei 13.146 de 2015. Olha, essa lei, esse artigo, ele traz uma norma que nós chamamos de norma programática. O que é uma norma programática? A norma que traz um vetor de ação do Estado. O Estado tem que agir para garantir isso. Só que a implementação da prática disso depende de políticas públicas que devem ser realizadas aí no âmbito do Estado. E aí vai, né, realmente demandar uma série de ações, de planejamentos dentro de cada instituição, e o Poder Judiciário, né, tem esse papel relevantíssimo, né, inclusive dentro do seu próprio tripé, missão, visão e valores, né, o tribunal busca exatamente isso daí também. Enfim, eu acredito que o que eu falei, né, já consegue passar a ideia da importância desse dia 18, né, e da relevância desse trabalho do NAS, da comissão, e da relevância do papel que o tribunal tem permitido que esses órgãos avancem, né, obviamente que conta com a anuência da própria administração aí do tribunal, que, graças a Deus, tem sido bastante parceira, né, e apoiadora dessa causa aí, que não é nenhuma, como eu disse, não é privilégio, né? É só para realmente assegurar um direito fundamental que decorre da Constituição Federal, que é a nossa lei maior aí. E precisamos realmente ter esse olhar mais humano, mais assertivo, né, acolhedor, para que não venhamos a ter uma queda na nossa legitimidade quando se falar de direito, de inclusão, de acessibilidade aí, né? Eu creio que isso seriam as minhas considerações aí,
E se houver mais alguma outra ponderação que eu tenha deixado de falar, peço aí ao Alexandre e a Maiara que me recobre ou me cobre. Obrigado. Doutor Flávio, assim, eu acho importante a forma como o senhor falou, uma palavra interessante, que é o despertar, né? O Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário, ele tem que despertar para melhorar, digamos, essa acessibilidade de forma geral. A gente tem que entender que o poder público tem que ser para todos, né? A instituição Poder Judiciário, ela tem que se tornar futuramente um exemplo nesse acolhimento ao jurisdicionado, independente da sua necessidade. Pode ser um cadeirante, né? Pode ser uma mulher grávida, né? Ou então alguém com sobrepeso, ou alguém que esteja machucado, né, com o pé imobilizado. Essas pessoas têm que ter a certeza que, ao entrar dentro digamos assim, ao visitar, ao ter a necessidade de ir a uma instalação no Poder Judiciário, ele vai ter tanto as barreiras arquitetônicas assim, retiradas, né, que o espaço esteja acessível com a devida sinalização, ele tem a mobilidade adequada dentro do Poder Judiciário, tanto quanto isso que o senhor mencionou, que é muito importante, até mais importante, que é ter o nosso servidor ali preparado de forma consciente, que ele precisa atender de forma ampla esse nosso jurisdicionado. O que já é feito assim, incansavelmente pelo nosso servidor. A gente sabe que o nosso servidor ele se entrega, né? Mas momentos como esse, de comunicação, ele é fundamental para melhorar essa sensibilização para o atendimento ao nosso jurisdicionado. É isso, doutor Flávio. Acredito que todo esse movimento, né, toda essa gama de conhecimento que o senhor traz para a gente, essas palavras, né, que o senhor apontou como despertar, a gente tem essa oportunidade de despertar para o assunto e de tornar o Tribunal de Justiça mais humanizado, né, no sentido geral. Com esse olhar mesmo humanizado, de cuidado, como o Alexandre também colocou bem. Estamos hoje falando sobre o Dia do Orgulho Autista, mas a acessibilidade e inclusão ela é muito ampla, né? E obrigada pelas suas palavras, por ajudar o tribunal nesse momento, né, de despertar. E o que a gente precisa agora é unir forças, buscar essas ações mais assertivas, como o senhor mesmo mencionou, para a gente conseguir, né, trazer essa acessibilidade e inclusão, preparar o Tribunal de Justiça aí do Estado de Rondônia, né, ser um tribunal de excelência, tanto como uma instituição preparada para receber um público externo, como para o próprio servidor, né? A gente saber também como tratar, como olhar o nosso próprio servidor, né? Que com certeza a gente conhecendo o nosso público, a gente sabendo, né, quem está dentro do tribunal, tanto, né, servidor quanto também a população que nos visita, que precisa, né, do nosso serviço, a gente vai conseguir aí atuar, né, de uma maneira mais assertiva e incluir cada vez mais aí todos os tipos, né, de inclusões aí necessárias. Então, mais uma vez, obrigada pela sua disponibilidade, né, pela sua experiência de estar compartilhando com a gente. Com certeza é relevante, com certeza tudo isso vai ser válido para todo o nosso trabalho, né, que a gente tem aí pela frente. Eu que agradeço, né, essa oportunidade, porque ao longo desse período aí, tudo começou, só para fazer um breve resumo aqui, fazendo de trás para frente o protocolo. Eu estava falando um pouquinho, resumir um pouquinho da minha história aqui no final, para encerrar aqui. Houve um encontro na Uniron,
né, sobre essa questão do palestra sobre o autismo e outras situações, já preparando na véspera do dia 2 de abril. Na verdade, era antivéspera. E aí, eu falei, vamos lá, foi eu e minha esposa, participando no sábado. Dali em diante, né, comecei me apresentei, todo mundo tomou conhecimento, que até então as pessoas acharam aquilo, nossa, ele é um juiz, tem um filho autista, parecia que isso não poderia estar dentro do nosso meio, né? Ao contrário. E ali participei de algumas, dali em diante fui convidado a participar de algumas audiências públicas, e aí fiz algumas palestras para as entidades, voluntariamente, aí, como uma atividade social, e em seguida me veio o convite pela Ameron, pelo desembargador Alexandre Miguel, para representá-lo, representar a Ameron numa reunião da DPI, que é a Diretoria de Políticas Institucionais da AMB, da qual hoje eu faço parte também, que cuida dessa temática lá pela AMB. E aí fui, dali em diante, fizemos ali um trabalho e fui convidado para compor o grupo de trabalho do CNJ e, em seguida, veio o convite para integrar a comissão de acessibilidade aí. Então, assim, hoje, né, nós temos a grata satisfação de reconhecer que tudo isso aí só foi possível porque, assim, a instituição da qual eu integro, ela, por cada um dessas pessoas, desses membros aí, me deu esse voto de confiança, né? Em todas as vezes que eu precisei de ir a Brasília, né, que teve a autorização da corregedoria, a gente sabe que essas atuações nossas precisam da compreensão do tribunal, o tribunal precisa ver que isso é uma atuação para estabelecer realmente um trabalho de fraternidade dentro do Poder Judiciário, né, e não de um privilégio, né? Essa é a minha grande preocupação, né, em estar fazendo esse trabalho e de ser visto como um privilégio, né? Longe, mas absolutamente longe de ser um privilégio. Até porque muitos que estão hoje nessa temática são os dependentes que têm a condição, não são eles mesmos, né? Na comissão na diretoria da AMB e no grupo de trabalho do CNJ, hoje nós temos um colega, juiz federal, que ele é deficiente visual. Então, é um dos poucos exemplos assim que nós temos para mencionar de colegas que têm essa deficiência, têm uma limitação, né? E que hoje luta em causa própria, não em defesa de um dependente ou de terceira pessoa aí, né? Então, realmente, é motivo de muito agradecimento, né? Novamente, agradecer a toda a administração do tribunal, né? O desembargador Paulo Mora, que prontamente me confiou essa comissão aí, o doutor Guilherme Baldan também, que presenta a nossa comissão, o Nardes aí, Maiara e o Alexandre também. Agradecer aí a comunicação do tribunal aí, que foi relevantíssima, né, nesses eventos de hoje e de agora à noite também, a Simone, o Laélio aí, e agradecer realmente a minha família também, minha esposa, meus filhos, que ficaram privados hoje um pouco da minha convivência para a gente poder exatamente sensibilizar aí algumas pessoas aí. E o que importa não é sair dessa live achando que tá tudo bem, agora todo mundo está sensível, todo mundo está convencido que tem que, né, estabelecer esses direitos, efetivar os direitos das pessoas com necessidades especiais, dos autistas e tudo mais. Eu não saio com essa compreensão porque seria uma ilusão, né? Mas eu saio com a compreensão de que se de cada 10 pessoas que me ouvirem, né, uma já tiver mudado a concepção, já valeu a pena, né? Porque não é a quantidade de pessoas. Infelizmente, muitas vezes é o exemplo, né? É o que eu costumei dizer esses dias atrás. Costumo dizer, né? Muitas vezes as pessoas têm a empatia por essa causa, pelo amor ou pela dor. Pelo amor, muitas vezes, veio porque a pessoa, espiritualmente, ela é muito elevada, ela tem realmente uma dedicação ao próximo, ela sabe se colocar ela tem um espírito de altruísmo muito grande.
outras vezes é pela dor. Que a pessoa, dor no sentido de que ela passa por aquilo, né? Ou ela é a pessoa que tem alguma deficiência, ou é um filho, é um dependente próximo que tem aquilo. Então, a pessoa experiencia isso na carne. Ela sabe como é a realidade do dia a dia de você estar nessa condição aí, né? E eu aprendi das duas maneiras, né? E quero fazer, né, da nossa instituição, assim, realmente excelência nesse trabalho. Enquanto a administração do tribunal me permitir estar à frente desses trabalhos aí, eu vou estar atuando com o respaldo deles para que a gente realmente seja celular no aspecto de direito, inclusão e acessibilidade. Esse é o meu objetivo, é levar o tribunal ao celular de excelência, ouro, diamante, e o que tiver para ir para cima aí, eu quero que o Tribunal de Justiça tenha essa honra aí, porque não é para mim que eu busco isso, né? Eu quero buscar isso para aqueles que dependem desse trabalho aí. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Estou sempre à disposição aí. Boa noite, doutor. Obrigado. Obrigado a todos, a comunicação, a nossa querida Maiara. Foi um ótimo momento. A gente vai começar a ter vários outros, temos muita coisa a conversar com os nossos servidores. Eu agradeço a sua participação e eu agradeço também aos nossos colegas da comunicação por poder propiciar esse momento a todos nós, aos nossos servidores. Obrigado. Obrigada mais uma vez. Então, doutor Flávio, como o Alexandre falou, vamos aí, então, nesse trabalho, né? É o início, com certeza, de muita coisa que a gente tem por fazer. Como você já falou em outras situações, em outras lives hoje, que eu pude acompanhar, a gente está fazendo a nossa obrigação, né? Então, vamos buscar, né, esse fortalecimento para a gente conseguir cumprir essas ações aí e ter direito, acessibilidade e inclusão para todos. E obrigada também aí a comunicação do tribunal, sempre disponível aí para ajudar e colaborar aí nas nossas ações. E é isso. Obrigada a todos. Boa noite. Obrigado a todos. Até a próxima.